Bom dia, amados. Paz do Senhor esteja com todos. Que Deus abençoe a cada verdadeiro adorador e verdadeira adoradora inscrito nesse canal. É o nosso coração, aleluia, formar verdadeiros adoradores. E a intenção é o que Deus ensina a nós: amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, mostrar para vocês o verdadeiro evangelho, aleluia, guiar vocês a verdade e a vida. Glórias e glórias, aleluia. Mostrando o caminho. Qual que é o caminho? A verdade e a vida. Jesus. Mas hoje aqui é a palavra dele. É a Bíblia Sagrada. Ensinar verdadeiramente o evangelho. Sabe o que quer dizer ensinar verdadeiramente o evangelho? É ler o que está escrito aqui. É ler o que está escrito aqui para vocês. Libertar vocês desse sistema enganador do anticristo. Que além de ficar rico com o seu dinheiro, tirar tudo do seu dinheiro, ainda leva você para o inferno. Matam a tua fé. Glórias e glórias a Deus. Como eu falei no pregação anterior, Deus não está pedindo dinheiro para ninguém, não. Deus não pede dinheiro para ninguém. Agora, se uma igreja está precisando, é outra coisa. Acaba o seu culto, o pastor tem que acabar a obrigação dele com Deus. O que o Espírito Santo mandou falar igual eu aqui. O Espírito Santo me deu uma mensagem hoje. Eu não ia pregar hoje. Mas ele falou, vai falar, vai falar. Porque eu sou servo. E vou falar hoje aqui um estudo mais detalhado sobre o dízimo. Dízimo, vírgula, detalhes. É o título. Mas é um estudo melhor a respeito de explicando como é o dízimo. Glórias e glórias. Entendeu? É porque eu falo para vocês. Nosso canal quer levar a verdade. Desalienar vocês do sistema. Aí, ó. Meu canal já está com 1078. Ou seja, aumenta 2 depois sai 2. Ou seja, não aguenta, gente. O caminho, a porta é estreita. As pessoas, elas querem caminhos fáceis, portas largas. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Com esses atalhos que essas igrejas grandes oferecem aí. Tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Estou aqui para meter o pau em igreja não, gente. Eu estou aqui para revelar os fatos, revelar o que está acontecendo. E o que é a palavra de Deus diz nessas situações. Glórias e glórias a Deus. Vamos começar o estudo aqui a respeito do dízimo, dessas ofertas, enfim. Como Malaquias diz, dízimos. Trazei todos os dízimos. Casa do tesouro que haja mantimento, enfim. Só que na verdade, não eram as ovelhas que estavam roubando a Deus, não. Eram os sacerdotes de Levi. Agora eu vou ler um texto aqui para vocês. Aleluia. Que eu assisti de um canal muito abençoado. Esse canal está em análise. Mas, logo, né? Eu vou revelar o nome para vocês. Eu estou analisando ainda. Através das escrituras. E por enquanto está perfeito. Está certinho pelas escrituras. Já me inscrevi até nele, enfim. Mas ainda não vou revelar o nome para vocês. Porque eu estou analisando através das escrituras. E eu não posso indicar um canal, uma fonte de conhecimento, sem analisar ela primeiro. Através das escrituras. Mas por enquanto é 100%. É mais um no nosso time. No time dos verdadeiros adoradores. Porque não é eu o verdadeiro adorador, não é vocês. É todos nós que temos que ser verdadeiros adoradores. Porque as escrituras dizem o seguinte. Jesus vai vir buscar verdadeiros adoradores. Ele quer verdadeiros adoradores para ele. E é isso que o meu canal faz. O que os apóstolos na antiguidade faziam. Paulo, Silas, quem mais? Ou pastores da época lá, que era Silas, Barnabé, enfim. Tito, Timóteo, quem mais? Está me passando uns nomes aqui. Enfim, esses homens abençoados aí. Tiago era apóstolo. Tito e Timóteo eram pastores, eram missionários. Glórias e glórias a Deus. Vocês entenderam? Vamos começar aqui hoje
falando sobre isso, sobre o dízimo. Sobre dar dinheiro na igreja. Na verdade é dar dinheiro na igreja. Que isso que sustenta as igrejas. Né? E sustenta pastores. Né? Que as escrituras é completamente ao contrário disso. O próprio Jesus fala, não tem onde ele na cabeça. Hein? Ele fala pro escriba e pro fariseu. Os fariseus, daquela época. Que queria seguir ele. Que cresceu o olho daqueles fariseus que viu os poderes de Jesus. Opa, eu vou seguir. Imagine só quanto que eu não vou ganhar nisso. Quanto que esse ministério vai ganhar. Aí Jesus falou, vendo o coração do escriba, as escrituras não dizem isso do escriba. Mas por que Jesus disse? Olha, então, olha, as raposas têm covis. As aves dos céus têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus disse, em outras palavras, o meu ministério não visa dinheiro, viu? É pobre, vai passar até fome, é expulso, leva chibatada, passa frio, passa fome, como eu já falei, passa calor incandescente dos desertos, enfim, tudo que eu tenho dificuldade. Entenderam? Vamos falar aqui então. Não é nada disso. Jesus se mistura com isso. Com dinheiro. Porque dinheiro é a raiz de todos os males. Ou servir a Deus ou servir mamão. Ou seja, ou é Deus ou dinheiro. Deus não mistura com isso. Vocês estão entendendo? Isso já era o suficiente. A pregação anterior já era o suficiente para acabar com isso aí. Misturar Deus com dinheiro, gente. Que Deus obriga a gente a dar dinheiro. Sustentar a obra. Que é um templo de pedra, gente. A obra é humana. A obra é caridade. A obra é amor ao próximo. A obra, o que é mais? Mansidão, paciência, temperança. Entenderam? A obra é pessoas. Salvar pessoas. Levar o reino de Deus ao conhecimento das pessoas. Isso é a obra de Deus. Não é arrecadação, não é manter templos. Porque vocês podem ter certeza. O pastor mais honesto, vamos falar assim, ele sustenta, vive pro templo. Para sustentar aquela igreja. Os luxos e as mordomias daquela igreja. Ou até melhorar aquela igreja. Nunca acaba. Enfim, vocês veem isso. Ou já viram. Não sou eu falando. Não sou eu só que vi isso. Todo mundo vê. E Jesus já disse. Olha, não vai existir conforto nenhum aqui, hein? É pobreza, é simplicidade. Aqui vai ter em abundância, riqueza, em amor ao próximo. Adoração a Deus, caridade. Esse tipo de coisa aí. Entenderam? Glórias e glórias a Deus. Vamos fazer uma introdução aqui então. Vou ler uma introdução para vocês, um texto aqui. Que é mostrando como é esse canal, como é o dízimo, o que é o fundamento do dízimo, conceito de dízimo. Vamos começar. O dízimo não é um mandamento para nós, não é obrigatório isso. Nossa, bebê, mas é? É. Não é obrigatório isso. Não é mandamento, não é lei de Deus isso. A gente dá se quer. E não dá para aquelas igrejas que misturam Deus com isso não, que eu estou ensinando para vocês isso. Que se você pagar dízimo nessas igrejas aí, e dar qualquer quantia em dinheiro, falando que Deus obriga a fazer isso, você está blasfemando, você está pecando contra Deus junto com esses pastores aí. Ou seja, você está indo para o inferno junto. Me desculpe falar porque é pura verdade. E não sou eu que falo isso. Eu vou mostrar aqui na palavra. Como já mostrei na outra pregação aí, vou falar de novo. Só que de outro ângulo para você. O Espírito Santo, mais uma vez, está mandando falar sobre isso. Dízimo, ofertas, enfim. Não é um mandamento de Deus, não é o que Deus está mandando fazer. Não é o objetivo, não é a obra de Deus isso. Como eles falam que é. Sabemos que o dízimo foi estabelecido somente para Israel. Não é para nós aqui. Ou seja, para as suas 12 tribos.
E 11, ó, agora vírgula, explicando. 11 delas davam 10%. E do alimento para a tribo de Levi. Ou seja, e só a tribo de Levi podia receber esse dízimo. Agora por que isso? Que Deus é caridade, Deus é amor. Aí sim foi uma orientação de Deus que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou ler para vocês. Por quê? A terra de Canaã, a terra prometida, foi dividida em 11 partes. Ou seja, e não são 12 tribos? São 12 tribos. Mas a terra de Canaã foi dividida em 11 partes. E Levi não foi introduzido nessas terras. Não participa dessas terras. Ou seja, não fazia parte. E ficou sem terra, ficou de fora. Mas Levi ficou responsável pela manutenção de um tabernáculo, ou seja, do templo. Então, Davi, você está em contradição. Então, Levi arrecadava para sustentar o templo, é que a igreja que faz. Mas vocês não são da tribo de Levi. Vocês são brasileiros, argentinos, norte-americanos, seja lá o que for, africano, aleluia, debaixo da graça. Vocês não estão só na tribo de Levi. Aleluia. Vou mostrar aqui, vou chegar lá. Levi, como eu disse, não fazia parte dessa terra, da terra de Canaã, a terra prometida. E ficou sem terra. Levi, ela ficou responsável pela manutenção do templo, que eu já havia dito. Do tabernáculo. Templo e tabernáculo, né? E eles recebiam, ou seja, eram 11 tribos. 10% de cada uma, que era para sustentar o templo. Ficava com 110%. Ou seja, era só entre eles ali. O que acontecia? O que Deus falou, mandou fazer assim? Porque Deus é um Deus justo. Deus, sendo justo, mandou os levitas tendo mais que as outras tribos, ou seja, 110% de lucro. O que Deus mandou fazer? Ele mandou dividir esses alimentos, essa diferença de alimentos. Aleluia. Com os pobres. Não é para pastor não, gente. Não é para pastor. Eu vou mostrar aqui que não é a ovelha que rouba dízimos e oferta. É os pastores da época ali. Como é até hoje, é pastor que rouba a igreja. Não dando o dinheiro que sobra aos pobres. Aleluia. Eu não expliquei para vocês que Deus abençoa. Aleluia. Através da oferta da viúva. Para quê? Para que eu, você, que já dei dízimos, não ir para o inferno? Não está em pecado? Aleluia. Ele abençoou aquela oferta. Para quê? Porque Deus sabia que hoje muita gente ia dar tudo que tinha para a igreja. Para esse sistema aí. Porém, Jesus, naquela época, não estava participando daquele culto. Ele observava. Ele participou desse culto pagão aí. Aleluia. Vocês estão entendendo? Como sempre, é o homem que paganiza. É o homem que é corrupto. É o homem que é ladrão. Aleluia. Em outras palavras, os sacerdotes, os cabeças da igreja. Que era para ser, na verdade, mesmo, como eu vou falar aqui, anjos da igreja. E são, na verdade, são os capetas da igreja. Né? Falsos profetas. Vocês estão entendendo o conceito de dízimo? Conceito? O que quer dizer isso? O que é, na verdade, o dízimo, gente? Em primeiro lugar, é alimento. Segundo, era somente as tribos de Israel que poderia dar e receber esse dízimo. Ou seja, 11 tribos davam dízimos, 10%, cada uma 10%. E a única que podia recolher era os Levi. É a tribo de Levi. Vocês estão entendendo? Continuando aqui, ó. Aí, como Deus sendo justo, a tribo de Levi ficava com 110%, a mais do que as outras. Ficava melhor de situação até que as outras tribos. Aí Deus, como ele é justo, ele mandou, olha, doe essa diferença aos pobres.
Vocês estão entendendo quanta coisa errada existe, gente? Vocês dando dinheiro para pastor? Gente, aqui a gente não é da tribo de Judá, não somos tribos aqui. E nem o pastor aqui é tribo de Levi, gente. Pelo contrário. Somos Brasil, somos do Brasil. Ou você que está na Argentina, ou você que está nos Estados Unidos. Nós somos Levi, gente. Perdão. Não somos de Judá, não somos as outras 10 tribos. Judá é mais conhecido para vocês entenderem. Não somos, gente. Isso é coisa judaica, de judeu, gente. Essas práticas pagãs aqui. E ainda, quem estava errado era o sacerdote, não era as ovelhas, gente. Só olha quanta mentira que eles pregam, gente, para vocês. Eu vou chegar lá. E Deus, sendo muito justo, mandou dividir essa diferença aos pobres. Ou seja, viúva, órfão, estrangeiro. Como está nas Escrituras. O que eu estou dizendo aqui para vocês está tudo nas Escrituras. Ponto. No livro de Hebreus, mostra claro que somente os levitas podiam receber e as outras 11 tribos de Israel poderiam dar dízimos, ou seja, somente Levi podia receber os dízimos e somente as 11 tribos poderiam dar o dízimo. Era coisa deles isso. Das 12 tribos de Judá. Né, de Israel, gente. Vocês entenderam? Ponto. Na outra linha, como eu já disse, somos brasileiros. O Dir Macedo é brasileiro. Quem mais? O apóstolo Valdomiro. Eu estou dizendo os mais famosos, para vocês entenderem. Não estou atacando pau, não. De Macedo é brasileiro. O apóstolo Valdomiro Santiago é brasileiro. Malafaia é brasileiro. Quem mais? André Soares é brasileiro. Não tem nada a ver com esse culto pagão aí, ó. Hebreu aí, judaico. Vejam só. Somos brasileiros, debaixo da graça. Somos estrangeiros, não fazemos parte disso. Estrangeiros aqui não fazemos parte disso. Somos os estrangeiros. Não temos nada a ver com essas coisas aí, ó. Com essa prática judaica, hebreu judaica aí. Não temos nada a ver com isso. Somos estrangeiros, ó. Não pode dar nem receber dízimo, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês entenderam? Isso foi um texto que eu peguei no canal abençoado aí. Mais detalhado sobre o dízimo e ofertas. Que Malaquias diz, de ofertas alçadas. Vocês estão entendendo, gente? Agora vem a igreja de Cristo. Vou falar para vocês aqui. Hebreus 7:5 fala isso, gente. Somente somente Levi podia recolher dízimo. E as outras 11 tribos de Judá, de Israel, poderiam dar, era para dar o dízimo. Vocês estão entendendo? Nós somos estrangeiros. Vocês estão entendendo? Hebreus 7:5. Abre lá. Isso é hebreu, judaico, judeus aí, essas culturas. Não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. E outra, segunda, coisa que é pior ainda. Isso tudo foi pregado na cruz ali, foi. Hoje está rasgou o véu de cima a baixo. Jesus morreu para acabar com isso. Para acabar com esses sacrifícios. Deixa eu ver aqui, Hebreus, né? Aqui. Hebreus 7, verso 5. Vou ler para vocês aqui. É a Bíblia. Palavra de Deus, amados. Não faça isso não, filho. Oh. Misericórdia essas crianças minhas. Vou falar pra vocês. Enfim. Aqui, achei. Hebreus 7, verso 5. Aqui, papapá. Aqui. Ó, presta atenção. Hebreus 7, verso 5. Hein?
E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, ó, de tomar o dízimo do povo. A sua igreja é Levi? É de Levi? É das 11 tribos, das 12 tribos de Judá? De Israel? Olha pra mim isso. Aqui, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Tem ordem, segundo a lei, ó, de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. As 12 tribos de Judá, gente. As outras 11. Lombos de Abraão, gente. Você entendeu? Abraão não foi com o teu povo em busca da terra prometida? Não é ali que formou as 11 tribos? Canaã? Que Abraão. Aleluia. Entenderam? Dízimo não faz parte da nossa cultura aqui, gente. Para começar a conversa. Era alimento, para começar. Deus só permitiu uma vez, fosse feita por dinheiro, para encurtar a distância. Pegava os 10% da tua colheita, vendia esses 10%, que era muito mais fácil levar um saco de moeda do que se levar uma carruagem inteira, né? Pô, ia perecer, estragar tudo pro caminho. Pensou? Neve, às vezes. Na época, não sei. Neve, chuva, calor incandescente do deserto, enfim, vários fatores aí que podia perecer o alimento, estragar. Aí Deus mandou, olha, vem, dá teu dinheiro na tua mão, vai lá, chega próximo ao tabernáculo, ao templo, né, enfim. Venda, ainda que Deus mandou fazer? Para as pessoas que davam o dízimo, usufruir também aquele dinheiro, aqueles 10%. Era deles também. Vocês entenderam? Porque era agradável a Deus isso. A partilha, a caridade. É completamente ao contrário que você só me prega, gente. Completamente ao contrário. Só vendo as escrituras, já preguei isso. É que a gente vai sempre atualizando e melhorando os estudos. Vocês entenderam, pessoas? Ficou bem claro? Agora aqui, ó. Quem rouba a Deus? A quem Malaquias se refere em seu livro? Que rouba a Deus, que, enfim, que adultera a igreja. É sacerdotes, aleluia, os levitas, os sacerdotes levitas, ou as ovelhas, os coitados que dão 10%? Quem que está roubando a Deus? Eu já preguei isso, mas vamos falar de novo. Quem que roubou? O sacerdote? Ou seja, melhorou o estudo, porque apareceu novos versos. Novas citações bíblicas aqui. Não é você que está roubando. Não existe isso, gente. Quem rouba o tabernáculo, ou seja, o templo, a igreja de hoje, é o sacerdote, é os pastores, gente. Já não é obrigado a dizer, isso não existe, gente. Mas aqui, quando eles sempre martelam nisso, é outra heresia, outra mentira. Que eu vou mostrar aqui. Na época, quem roubava aqui era o sacerdote. Não eram as pessoas, o povo. Era o sacerdote Levi. Sacerdote da tribo de Levi. Entenderam? Vou mostrar aqui. Malaquias 1,6, por favor. Próprio livro que eles labutam nisso, que eles ficam teimando nisso aí. 1,6. Malaquias 1,6. Ó.
Um filho honrará o pai. Deus está mostrando aqui. Aí vocês leem o capítulo inteiro. Na verdade, o livro, né? Porque o pastor não manda ler se você ler o livro inteiro. É só aquela revelação que Deus dá ali. Mentira. Se tem o livro, é pra você ler o livro. Ô, gente. Só quer ver? São 4 páginas. Ou seja, 2 páginas inteiras. Quem não aguentar ler um... Opa, parar, gente. Merece ser enganado o resto da vida. Não tem nada a ver com o que eles pregam, gente. Pra começo de conversa, dízimo não faz parte de nós aqui no Brasil. Brasileiro. Não estamos naquela terra lá? Pra começo de conversa. Segundo, Jesus morreu na cruz. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Para acabar com tudo isso. Terceiro, aleluia. Quem roubava os dízimos aqui naquela época não era pessoas. Era pastores, sacerdotes. De Levi. Vou mostrar aqui. É tudo errado, é tudo heresia que esses homens pregam. E a igreja que prega isso, tá errado. É herética, é heresia. As escrituras condenam, não sou eu. Olha só. Malaquias 1:6, ó. Olha o que fala aqui, ó. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós. A vós quem? Sacerdotes, ó. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes em que desprezamos nós o teu nome, Senhor. Ainda são cínicos de falar isso, como eles fazem hoje. Tira a mão dele. Entendeu? Você tá entendendo? Quer mais uma coisa aqui? Mais uma vez? Não tô convencido? Malaquias 2:1-8. Não se convenceram ainda? Pera aí. Malaquias 2:1-8. Onde é que rouba Deus aqui? Segundo Malaquias. Não é a gente. Não é o povo, coitado aqui. É o sacerdote Levi. Vou repetir de novo. Eu falo em base bíblica. É sacana quem pede dízimo, gente. E fala que Deus obriga. Mentiroso. Agora, acabou o seu culto. Agora, se eu acabar o meu culto aqui. Eu acabei, fechei a Bíblia. Um exemplo. Exemplo que eu tô falando aqui. Exemplo. Acabou a mensagem que eu tenho que falar pra vocês que Deus mandou. E eu tô numa situação braba aqui. Eu posso pedir dinheiro pra vocês. Mas nada a ver com o evangelho, gente. Nada a ver com o evangelho. Você vai dar pro meu dinheiro se você quiser. Você não é obrigado a me dar dinheiro para Deus abençoar a tua vida. Eu vou pedir pelo amor da minha vida, pelo amor ao próximo. Não tem nada a ver com Deus, gente. Não tem nada a ver com Bíblia, com a palavra de Deus. Liga aí, fazendo um favor. Liga aí na parede. Vocês estão entendendo? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Seja homem, pastor. Olha, tô precisando comprar uma cadeira, tô precisando reformar a igreja, pagar um aluguel. Não mistura a palavra de Deus com isso. Não mistura Deus com dinheiro. Não mistura. Deus com dinheiro, gente. É isso que a mensagem, o Espírito de Deus na palavra está mostrando, gente. Não tem nada a ver essas coisas, isso. É tudo heresia que esses homens pregam. Vocês estão entendendo? E essas práticas pagãs aí era para as 12 tribos de Judá lá. Nada a ver com a gente aqui no Brasil, gente. Nada a ver. Nem com o americano, nem com o africano. A do africano é do continente lá, é próximo lá. Por exemplo, Angola, os outros países vizinhos, não tem nada a ver, gente. É exclusivo as 12 tribos ali. Enfim,
É como Jesus abençoou a oferta, né, da viúva. Como já preguei no outro vídeo. Já que Jesus abençoou, Jesus sabia que essas igrejas, ela ia, o que ia acontecer? Enganar milhões de pessoas. Tirar o dinheiro de milhões de pessoas. Deixar pessoas na ruína. E ainda, perder a fé em Cristo. Achando que esse dinheiro ia para Deus. Achando que Deus ia dar alguma coisa em troca. Aí Deus abençoou aquela oferta da viúva. Sabendo disso. Porque se Deus abençoa um, ele é justo, ele abençoa todo mundo. Ah tá, eu vou ter misericórdia com essa gente também. Ele abençoa para Deus ter misericórdia. De mim, que já deu dízimo, e de você que está dando aí. Para nós termos chance de enxergar a verdade. Como eu enxerguei. Que isso é uma farsa, isso é mentira, gente. Olha, tem igreja boa que pede, hein? Tem igreja boa, eu espero que veja esse vídeo aí. Não vai pelo seu ego, pastor. Vai pelas escrituras, não vai por mim, não. Não vai por mim, não. Não vai por mim, não, por favor. Aleluia. Não vai por mim. Não vai pelo ego, se você é um pastor ou se você é um diácono. Não, vai pelas escrituras. Esse sistema te enganou até hoje, pastor. É sistema mundial do anticristo aí, ó. Entendeu? Vejam só. Não está satisfeito ainda? Eu vou ler Malaquias 2, de 1 a 8. Leia, pastor. E agora, ó sacerdotes. Mais uma vez Deus falando aqui, ó. Esse mandamento toca a vós. Ou seja, sacerdotes, essa carta é para vocês, sacerdotes. Vocês estão fazendo errado. Como? Vejam só. 2. Se eu não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao nome do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aí, ó, essas igrejas aí. Essas igrejas aí. Pelos frutos nos conhecerão. Jesus mesmo disse. Igrejas vazias. Não é vazia de gente, é lotada de gente. Sendo vazia de Deus. O Criador não está nesses lugares aí. É sepulcros caiados, gente. É bonito por fora e podre por dentro. Dentro que eu falo é o coração, gente. Só tem amor ao dinheiro. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus falou várias vezes isso. Enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. Porque vós não pondes isso no coração. Aí, acabei de falar. O coração dessa gente é podre, desses pastores aí. Pastor, não apodreça teu coração, pastor. Eu sei que tem muita gente boa aí, gente. Aqui em Bariri mesmo. Tem uns camaradas bons aí. A igreja é vazia de Deus. Que é pior, gente. Já tem igreja lotada. Mas cadê Deus ali dentro? Deus não se mistura com isso. Vou mostrar aqui, gente. Deus condena o dinheiro, gente. Essas práticas. Eu vou mais além ainda do que eu estou falando aqui. 3, ó. Eis que vos corromperei a semente, ó. Hoje, até hoje acontece isso aí. Semente, que quer dizer o quê? Contaminarei a semente. Essa semente, ela cresceu, não cresceu a população? Isso é profético, gente. Vai sempre existir isso aí. Esse pecado vai sempre existir. E está até hoje aí, gente. Cresceu isso. A semente desse pecado cresceu. Olha a situação que está aí hoje, ó. Olha essas igrejas tudo ricas e o povo gemendo, passando fome, gente. É 10 centavos que vem na mão, o camarada dá 1 centavo lá pra igreja. É R$1, o camarada dá 10 centavos. É R$100, o cara dá R$10. É R$1.000, o cara dá 100. Ah, é fiel, esses vagabundos aí. Gente, isso é heresia, isso aí não existe.
na palavra de Deus isso? O próprio Malaquias falando aqui, que é os pastores aqui. Eles falam aqui que é ovelha, né, que não dá dízimo. Mas eu estou mostrando que é o contrário. É eles que estão deixando de dar aquela diferença. Devolver aquela diferença de 110%. Eles estão pegando para eles o dinheiro. E esquecendo da viúva, do órfão, do estrangeiro. Desobedecendo a ordem que Deus tinha dado. De vida aos pobres. Como eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui para vocês. Vai cair, filho. Senta. Aí, ó. Tá vendo? Tá caindo, ó. Vai para lá brincar, vai. Meu Deus do céu, criançada. É porque Deus mandou mesmo. Daí tava pregando, gente. Se os dois acordados aqui, misericórdia. Porque Deus me ajuda a acalmar essa criançada aí. E olhar também, né? Aleluia. É fácil. É onde eu tava aqui. Eis que vos corromperei, verso 3, né? A semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Deus reprova todas essas coisas, gente. Deus reprovou aquele sacerdote de Levi lá. Não estavam dando a diferença, como eu vou mostrar aqui. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Existiam muitas outras coisas ali. Como está dizendo aqui, casamento com mulheres estranhas, ó, divórcio. Tem muitas outras coisas aqui. Ou seja, Levi, aqui, essa igreja aqui, essa tribo, estava no pecado, as 12. Ou seja, Israel estava no pecado, na verdade. Mas aqui o foco é o dízimo. Essas práticas aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar detalhes, mas onde que está falando, Davi? Que eles estão roubando os pobres. Vou mostrar para vocês aqui, como eu já mostrei em outro vídeo. Eis que vos corromperei a semente, ou seja, até hoje isso. Ou seja, esse mal que é hoje, ele foi semente um dia. É naquela época. E cresceu e está muito maior até hoje aí, ó. E está espalhado para o mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Era lá, agora é em todo lugar. Aleluia. Você vê? Aqui no Brasil pede dízimo, gente. Já não era dessa forma que era para fazer. Era a tribo de Levi ainda que tinha que devolver. Ou seja, a própria igreja tinha que dar. Olha só. Devolver esse dinheiro aos pobres. Porque arrecadava mais. É como hoje a igreja. Ricaça milionária. Deixa ela dar R$1 para ajudar os pobres. Mas dá, gente. Deixa ela devolve essa diferença. Vamos dizer. Olha como eles estão errados. Eles alegam que é para sustentar a obra. Acabou, sustentou a obra, divide o resto aos pobres. Mas eles fazem isso. Vamos supor que esse sistema fosse legal. Perante a palavra de Deus. Ele estaria igual aos Levi aqui, gente. Essa tribo de Levi. Vamos dizer que essas igrejas é de Levi. Vamos supor. Exemplo. Não estou em contradição, vamos supor que é exemplo. Eles estão errados, a mesma coisa. Porque eles não estão devolvendo esse dinheiro ao povo. Fica para eles. Fica para a igreja. Não é para ficar para a igreja. É para ser dado aos pobres. Vocês veem como a palavra de Deus é justa, verdadeira e não tem ponto de escapar? Não sou eu que estou acusando, gente. Ah, mas eu sou a tribo do Levi. Então dá para os pobres, pastor. Não é 110%? Olha só como sua igreja é rica. Dá para os pobres. A diferença? Que Deus mandou dar? Obedeça que é a palavra. E aí, como é que fica a tua cara agora? É interpretação de texto, meu irmão. Pagou o aluguel da outra igreja? Pagou as contas? Agora dá aos pobres. Tá vendo que vocês estão errados? Tudo que tem ângulo. Social, espiritual, material, vocês estão errados. Vocês estão entendendo? Como que Deus é? Deus é poderoso, gente. Não tem onde escapar da mão do braço dele, gente. Jonas tentou, vê se conseguiu. Os sacerdotes que roubavam. Levi arrecadava 110. Era a tribo mais rica. Não se ele devolvia aos pobres. É aí onde estava a fraude. E existe isso até hoje. Não tem opção de você escapar, pastores.
Mas eu sou de Levi, você deve estar batendo peito aí, ó. Não, nós somos de Levi. Ué, e a parte dos pobres, tá dando? E aí, pastor? Briga aqui, ó. Fala com a sua blogueira desconhecida aqui. Ó, eu sou de Deus, meu irmão. Olha aí que tá escrito. Cadê a parte dos pobres? Deus é poderoso, hein? Olha o mistério da palavra aí, ó. Não vê quem quer. Quem não quer. Não vê quem não quer. Aí o canal fica oscilando aí, ó. Porque a maioria das pessoas quer dinheiro, gente. Quer conforto. No meio de Deus não é assim não, gente. Aí Jesus fala ali, ó. Fala pra você aí, ó. Olha. Raposas têm covis. As aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Ó, você quer me seguir? É na pobreza, viu? Ó, a igreja é pobre. Aqui o intuito é salvar almas. É curar os leprosos. É expulsar demônio. É ajudar o necessitado. Vai fazer isso. Não ficar com dinheiro na mão. Pegou alguma coisa, já dá embora pros pobres. Jesus ficava com R$1 na mão. Você acha que Jesus ia ficar com R$1 se ele recebesse hoje? Gente, olha, tem diversos ângulos que a gente pode ver que esse pastor está errado. E não sou eu falando não, gente. É a palavra falando. Aonde que Jesus ia ficar com dinheiro, gente? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer ser burro. De carga desses homens aí. É por isso que eu estou chamando. Vem se inscreva no canal aqui, gente. Onde é pregado a verdade e a vida aqui. Estou lendo o que está escrito na palavra, gente. Eu não sou eu a verdade e a vida. Eu sou apenas o mensageiro dela, só. Apenas eu estou mandando. Eu estou falando que eu estou sendo mandado a falar. A palavra de Deus. Tem um muito grande acima de mim aqui. Sobre a minha cabeça. Eu estou debaixo do pé de um muito grande. Estou debaixo do pé dele mesmo. Que ele é grande. Eu sou tapete do pé de Deus. Ele é muito grande. Mas não. Ele ainda dá esse tesouro na minha mão para me falar para vocês. Vai, se inscreva no canal, gente. Só não vê quem não quer essas coisas. Você não precisa ficar aí nesse sistema religioso aí pra você ter Deus na tua vida. Só que Deus ele não garante para vocês fortuna. Deus não garante riqueza, mas garante força para você ficar rico. Saúde. Emprego. Aí então por que você está parado? É mistério dele. Mas eu creio que eu vou chegar a minha vez. Fome eu não está passando. E aí? Vem ajuda, não sei de onde, nem vejo de onde vem. Se inscreva no canal, pessoas. Fica firme. Difícil é. Mas se vocês vão ter a salvação, é o maior bem que existe. Não é por causa que está no meu canal, não. Que está seguindo esse evangelho aqui. É que está seguindo a palavra. Eu leio a palavra para vocês. Eu recebo ordem de Deus para pregar para vocês. Palavra dele para falar para vocês. Simples. Eu leio o que está escrito aqui, ó. Simples. Continuar. 4. Então, sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, a tribo de Levi, onde que estava o sacerdote fazendo errado. Diz o Senhor dos Exércitos. 5. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. Ó. Aí Deus dizendo. Ó. Então, meu concerto foi com ele, com a tribo de Levi, né? De vida e paz. E eu lhes dei para que me temesse. E me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca. Pô, a tribo de Levi foi uma tribo abençoada. Mas depois que viu
cresceu o olho com o dinheiro, com o poder, que naquela época já existia dinheiro, viu? É outra coisa que essa gente prega que é mentira. Existia dinheiro até na época lá de... Não é Daniel, é... Josué. Moedas de prata, enfim. Muito, dinheiro é muito antigo. A prata, ou seja, a quantia em dinheiro já é muito antigo. O dinheiro é antigo. Existia. Não vai falar que não existia, não. Onde eu estava aqui? A lei da verdade esteve na sua boca. Deus falando na tribo de Levi. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. E apartou a muitos da iniquidade. Olha só aquele que foi Levi um dia. Agora que Deus vai falar aqui, ó. Porque os lábios do sacerdote guardaram. Por quê? Onde que está a culpa aqui, ó? Os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Por quê? Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Olha aqui, ó. O que o pastor é da igreja, gente? Anjo. Aqui é sacerdote. Mas o anjo na terra é o pastor, gente. É o cabeça da igreja. Mas na verdade é tudo capeta, tudo demônio. Fazendo essas práticas aqui, ó. Que eu vou falar agora aqui. Vou ler de novo esse certo aqui, ó. Olha como a culpa é do sacerdote, ó. Aqui Deus está dizendo que Levi foi um dia, mas se corrompeu. Olha como que era o sacerdote, ó. O bom sacerdote. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. E Deus está prometendo também que vai mudar aqui, Levi. Vai se renovar. Ó o 8. Ó o 8. Que Deus sempre fala em profecia. Ó o 8. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com Levi aqui. Os sacerdotes de Levi. Ó. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que aconteceu com a tribo de Levi. Os sacerdotes da tribo de Levi se corromperam. Se corromperam. Ah, maninha chamando. Se corromperam. Pelo amor ao dinheiro, gente. Pelo amor ao poder. Do ter. Não do ser. Que era Deus. Vocês entenderam? Que foi o sacerdote. Que tanto eles falam aqui que é nós que roubamos a Deus aqui em Malaquias 3:10 aqui que eles dizem. Não é verdade isso, gente. Quem roubava a Deus nesse texto aqui eram os sacerdotes de Levi. Que não davam aquela diferença de 110%. Aos pobres. Vou falar agora aqui, se eu não me engano. É. Viúva, órfão, estrangeiro. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Os sacerdotes de Levi não estavam dividindo, como estou dizendo, a diferença. Aquela diferença a mais que tinham com os pobres, viúva, órfão, estrangeiro. Eles não estavam devolvendo esse dinheiro. Como hoje. Vocês vão. Às vezes muito pastor está batendo no peito. A minha igreja é de Levi. Eu sou levita. Às vezes muito pastor está dizendo aí, olha. Devolve as partes dos pobres. Devolve a parte dos pobres, eu quero ver. O Malafaia devolveu, o de Macedo. O Soares, Vardomiro. Tem vários aí. Mas os mais famosos. Mas não tô atacando ninguém, não. Vocês não devolvem mesmo? Olha a fortuna que vocês têm aí. Vocês não devolvem. Vocês vão oprimir mais ainda o povo a dar. Com essa mentira que eu tô desmascarando aqui. E eu e muitos na internet, né? Muitos abençoados aí. Blogueiros desconhecidos. Não deixe o dinheiro de cegar, meus irmãos. Ainda é tempo. Ainda é tempo isso. Olha meu Facebook, olha quantos vídeos tem lá. Ó. Quantos links.
Porque eu copiei um vídeo e botei no YouTube aí, nossa, eu fui quase processado. Direitos autorais. Eu copiei o vídeo e colei só. Não tirei a cara do rapaz, não tirei nada. O idiota colocou aí, ele falou que eu tava violando os direitos autorais dele. Aonde? Não ganhei nem um centavo com isso. Aonde? Aonde? Eu quase que eu mandei ele enfiar esse vídeo lá nas nuvens. Que apenas eu usava como documento. Vai lá, gente, ó. Lê lá, vê lá. Otário quem faz isso. Vai falar que de Deus, gente? Tem vários lobos aí no corpo de cordeiro. Viu, gente? Escondido aí, ó. Badalando cordeiro. Tem vários lobos aí. Eu não cobro um real aqui pra ninguém, não, viu? Pra pregar o evangelho aqui. Eu recebi de graça, tô dando de graça. E você? Você cobra? Eu sei que cobra. Tem vários patrocínios lá. Não ganha dinheiro não, meu irmão. Tô aqui na pobreza, quase até na miséria, mas não pego um real de crente. Agora, se eu precisar, vou fechar essa palavra aqui, ó. Acabou o meu culto de hoje, acabou a minha palavra, que Deus mandou dizer. Agora a gente precisa ter uma conversa de homem para homem aqui, e de homem para mulher. Pai de família. Aí é outra coisa, aí eu vou pedir dinheiro para mim. Não, eu não vou vir misturar com Deus aqui não. Falando que o meu canal precisa de dinheiro. Aonde? Para ser sustentado? Vai cuidar do seu irmão lá, vai. Vai lá. Não é bom. Aí, ó, sacerdotes, ó, o que eu vou pregar pra vocês agora. Os sacerdotes de Levi não estavam dividindo a diferença, que é o que eu falei pra vocês aí. Que é onde eles estão roubando. Essa diferença. Eles não estavam devolvendo aos pobres. E o voto estrangeiro. Estavam dividindo essa diferença. A mais que eles arrecadavam. Com os pobres, ou seja, viu o voto estrangeiro. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha o que Deus está falando aqui. Malaquias 3, 6, 8. Que nem os pastores lêem isso aí? Pode ler. Lembra que hoje foi mais detalhado? Ou seja, a obra ela se, como se diz, aperfeiçoa. Agora você vai falar isso que eu estou mandando. Outrora eu falei que Deus tinha mandado, agora eu estou falando outra coisa, de outro ângulo. Mais claro ainda. Vai para lá, leva o seu irmãozinho para lá. Malaquias 3, 6, 8. Cadê aqui? Não só. Porque eu, o Senhor, não mudo. Não, é 5. 5, perdão. 5 a 8. Ixi, estava lendo errado. Malaquias 3, 5 a 8. Isso. Dá pra sala vocês, brincar. Eles não estão dando seco, papai. Ó. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei. Para quem está dizendo aqui? Para os sacerdotes. E chegar-me-ei para vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, que é mentira, e contra os que defraudam o jornaleiro. O que quer dizer isso? Mentem, mudam, manipulam a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Vírgula. E não me temem. Ah, não, perdão, pulei pedaço. Defraudam o jornaleiro, vírgula. E pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Para quem é aquela diferença de dinheiro? Para o pobre. Para a viúva, o órfão e o estrangeiro, não era aqui, ó. Eles pervertem. Olha aqui a passagem aqui. Onde fala que eles roubam os pobres, ó, não devolvendo aquela passagem, não devolvendo aquele dinheiro. Aquela quantia de alimento ou dinheiro, enfim.
contra os que defraudam o jornaleiro, vírgula, e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem. Ou seja, não me obedece. Não me respeita fazendo isso. Tais coisas. Várias situações aqui. Mas aqui, pervertendo o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não temendo a Deus, significa essa situação aí do dízimo. Os sacerdotes de Levi não estavam devolvendo essa quantia diferente, essa diferença, para o povo pobre, que Deus tinha mandado a tribo, os sacerdotes, fazer. Desobedeceram a Deus e não temeram ele. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus falando. 6. Ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ó a misericórdia. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso. 7. Desde os dias... Desde os dias... Esse é o 7 que eles pulam. Que eles ponharam satanicamente aqui um título. Mas não, é continuação, é o verso 7. De Malaquias 3. Aí diz aqui, que é para ser tudo junto. Desde os dias de vossos pais, ó, vos desviastes dos meus estatutos. Os sacerdotes não obedeciam a Deus, fazendo essas práticas, não devolvendo essa diferença ao pobre, ou seja, viúvo, órfão, estrangeiro. Não eram as ovelhas aqui que está falando, como eles dizem. Não era o povo, era o sacerdote que roubava Deus. Ficou bem claro isso? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Ponto. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Olha a misericórdia, ó. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, 2 pontos. Olha que os sacerdotes de Levi têm em seu coração. Em que havemos de tornar? Vê se esses homens temem a Deus aí, ó. Vê se eles devolvem. Eles não são Levi? Não estão arrecadando dízimo? Devolve a parte do pobre. Não tem ponto de escapar, pastores. Não tem ponto de escapar. Não adianta você pular para um canto. O diabo não adianta. O Senhor, nossa, não tem como escapar dele. O diabo tenta, mas Deus está lá, na frente dele de novo. Vocês estão entendendo? O diabo não escapa de Deus, gente. Você é falso profeta, não escapa de Deus. Satanás escapa da mãe de vocês. Mentirosos. Ó. Vós dizeis, em vosso, né? Vós dizeis. Isso é no coração, né? Em que havemos de tornar? Ainda questiona Deus ainda, blasfema. Vá. Eu vou continuar catando, tá gostoso, tô rico. São cães gulosos. Desde aquela época já. Ah lá, roubará o homem a Deus? Aí, Deus está perguntando. Aí que eles usam. Todavia, vós me roubais, ó, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas não é a ovelha, é o sacerdote. Corrupto, falso profeta, ladrão, que rouba o pobre, o inocente, a viúva, o órfão, estrangeiro, não devolvendo aquela diferença lá. Viu como eu desmascarei de uma vez por todas isso? Em nome de Jesus Cristo. Eram os sacerdotes de Levi que roubavam. Não é o povo inocente, o povo sofrido. Eram os sacerdotes, os engravatados, os das cadeiras almofadadas como hoje. Carne e gravata, de ar-condicionado, dos aviões aí, 150 milhões, do carro importado, do relógio Rolex de ouro. Esses que roubam a Deus. Não devolvendo essa diferença. Vocês não têm pra onde escapar, pastores. Adianta falar
batendo no peito. Eu sou levita, sim. Eu recolho o dízimo. Então devolva pros pobres a diferença. E aí? Devolva! Quero ver! Eu tô botando minha cara a tapa aqui, ó. Devolve! Devolve parte dessa fortuna pros pobres. Porque na verdade, mesmo parece ser tudo aos pobres. Porque dízimo e oferta não existe. Aleluia. É uma fraude isso. Agora ponto. Ponto. Dá quem quer. Dá para uma igreja que é honesta. Dá para o pastor que, quando ele é homem, quando ele é servo, quando ele acabou o culto dele lá, ele fecha a Bíblia. Gente, agora é comigo aqui, eu estou precisando de uma ajuda de vocês. Acabou o culto. Não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com Deus. Estou precisando de uma ajuda para pagar o aluguel da igreja. Nós precisamos do prédio, é um conforto para nós, não é? É. Então, dá para vocês contribuir, enfim. Sei lá. R$1, 2, 3, 4, 5, 10% do pagamento, 20%. Quanto vocês puderem ajudar? 50 centavos? Pronto. Seja homem, pastor. Não vem falar que Deus vai reprimir devorador, que vai... Ô, gente. Isso aí é pra tribo de Levi, em primeiro lugar. Era pra aquelas 12 tribos de Israel ali. Nós somos brasileiros, debaixo da graça, né? Lógico. Não tem nada a ver com a gente, nós somos estrangeiros. Pelo contrário, esse dinheiro tem que vir pra gente. Aleluia. Os pobres aqui, estrangeiros, como nós somos. Tem que vir esse dinheiro. Olha outra coisa. Essas igrejas têm que dar pra mim dinheiro. Porque eu sou estrangeiro. Eu sou da tribo de Levi. Sou brasileiro. Davi Wilson Fogaça. Pronto. Nasci em Bariri, estado de São Paulo. Pronto. Nasci aqui. Eu não nasci lá em Israel, lá. Naquela época ainda. Lá é outra coisa hoje ainda, hein? É completamente diferente, tá lá. Pelo contrário, lá vai ser o berço do anticristo. Porque Jesus rasgou o véu, gente. De cima a baixo, acabou. Acabou com tudo isso aí. Não tem jeito, Satanás. Falso profeta. Eu sou fraco, pobre, humilde, fraco, pecador. Mas de Deus, o Todo-Poderoso. Vocês não têm ponto de escapar. 8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, ó, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas lançadas. Mas quem rouba aqui não é as pessoas, é os sacerdotes. Malaquias 1:6 e Malaquias 2:1-8 fala isso. Entendeu? Para finalizar. Se tudo isso que o sistema religioso prega é mentira. Tudo isso. Deus está nessas igrejas mentirosas? Não provei que tudo isso é mentira? Será que Deus está nessas igrejas mentirosas? Olha o 9 que fala aqui, gente. Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Todo mundo, é como está hoje, ó. Tá lá meia dúzia no poder lá, quem padece é o povo inteiro. Não quer dizer que a nação inteira rouba. É que padece com o castigo que Deus estabelece. Ou seja, Deus estabelece não. Com um castigo que é de consequência. Que é de justiça. Coisa tá observando aí? Põe o coisa aí. Para finalizar agora. Tudo isso que o sistema religioso prega é mentira. Já mostrei aqui. Será que Deus está nessas igrejas? Vocês verem? Liga o ventilador pra mim, filha.
Será que Deus está nessas igrejas aí? Vamos lá, ó. Eu vou falar para vocês aqui duas citações bíblicas aqui. Um Criador dizendo, uma situação que o Criador dizendo, outra situação que é Jesus. Será que Deus está nessas igrejas mentirosas? Será que Deus aceita a mentira? Mostra que é tudo mentira isso aí. Será que Deus está nessas igrejas mentirosas? Será que Deus se junta com mentira? Será que ele aceita a mentira? Levítico 19. Vamos ver o que Deus fala. Não sou eu falando, gente. É o próprio Criador. Levítico 19. 11 a 13. Levítico 19, 11 a 13. Não furtareis, nem mentireis. Não mentir, né? Nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. E aí? Doze. Nem jurareis falso pelo meu nome. O que acontece hoje? Eles não estão jurando falso pelo nome de Cristo? Eles não estão usando essa santa palavra aqui, essa palavra sagrada aqui para ganhar dinheiro, gente? Eles não estão usando essa palavra em falsidade, gente, mentiras. Deus está mandando não fazer isso. Não usar, não é você clamar a Deus, você está usando o nome de Deus em vão. Não é isso que é. É você fazer coisas ilícitas em nome de Jesus. Como? Ganhar dinheiro em nome de Jesus aqui. Falando que Jesus manda dar dízimo e oferta, manda dar dinheiro para uma determinada demonização aí, denominação. Não usar o falso somente o nome de Deus. Ou seja, usar a Bíblia Sagrada para mentir para os outros, para adquirir lucros. Eu que estou falando isso, pastores? É eu que estou alertando? É eu que estou corrigindo, redarguindo isso? Lógico que sou eu, mas em nome de Jesus. Através do Evangelho. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do... Pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Ó, o 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A praga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Não. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Que é o jornaleiro? É Deus, gente. Deus que escreveu isso aqui. Não foi eu. Não foi Paulo, não foi Tiago. Mas foi Deus que mandou fazer. A palavra de Deus é dele, não é católica, não é de ninguém. É do Altíssimo essa palavra aqui. É ele, é a palavra dele isso aqui. Entendeu? Deus é mentiroso, gente? Tá compactuar com mentira? Ele reprova em tudo quanto é situação isso, gente. Agora Jesus dizendo. João 8, 44. João 8, verso 44, para finalizar. Vós tendes por pai o diabo. Olha só, para quem mente. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Mentindo, né? Enganando os outros. Olha só, igrejas. Olha só, hein?
Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. O que quer dizer isso? Ele mentiu. Ele só mente. Desde o princípio. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A mentira é do diabo. Ele é a mentira. Pai da mentira. Essas igrejas estão sendo o quê, gente? Do diabo. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai dessas igrejas aí? Quer dizer, para com isso. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuidado com a mentira, hein? Cuidado com a mentira. Cuidado onde você está congregando, hein? Cuidado. Fala com o teu pastor, conversa. Pastor, tá na hora de vocês verem, hein? Muda esse negócio de dízimo aí. Seja homem, pede esse dinheiro aí, ó. Pra pagar a conta da igreja. Pronto. Seja homem. Não envolva Deus com isso, não. Ó, fecha a Bíblia. Fala a Deus, Senhor, o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu tô pedindo aqui porque eu não tenho pra fazer. E nós aqui tem que se virar na terra, gente. Não envolva Deus com isso. Deus deixou a terra para nós viver. Tem coisa que só a gente pode fazer. Deus ele faz o que é impossível. Aí mais abaixo, lá em Malaquias está dizendo: fazer prova de mim. Se eu não abrirei portas, janelas do céu de bênçãos sem medida. Para quem obedecer a minha palavra, né? Em outras palavras. Aleluia. Mas não minta para Deus, não. Minta para Deus, não. Deus e mamão e dinheiro não se misturam. Espero que todos entendam a mensagem, compartilhem, se inscrevam no canal. Porque essa palavra abençoada é Deus que mandou dizer. Não estou aqui para prejudicar ninguém, para perseguir ninguém. É apenas para falar o que o Todo-Poderoso mandou falar. Eu sou servo, mensageiro. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Um abraço do tamanho do amor de Deus a todos. É o que eu desejo. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida também. O mesmo mal que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. E o mesmo bem que eu quero para mim, eu também quero para vocês. Muita presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ótima, abençoada tarde a todos. Glórias e glórias a Deus.